passo eu à minha apresentação, que ela vem muito no sentido que já foi apresentado tanto pelo professor José Adriano como pelo professor Pedro Vilas Boas Tavares, mas que se vai focar numa figura que eu tentei que eu utilizei na minha tese de doutoramento e que eu tenho tentado também ajudar um pouquinho a promover, porque a partir de um desafio do professor José Adriano, neste seu texto que eu já mencionei, no Anseios e Limites, a Igreja e as Reformas Religiosas em Portugal, é uma edição do CITSEM de 2016, que recupera um artigo mais antigo que eu ainda li no artigo original. E tem aqui uma parte em que o professor José Adriano diz: e neste sentido, seria extremamente urgente, na sequência de um antigo, mas tanto quanto sabemos, ainda não superado trabalho de Gerhard Ladner para os tempos patrísticos, estudar a ideia de reforma no século XV. E aí o professor José Adriano, ele faz aquilo que eu penso ser, em língua portuguesa, a primeira citação ao professor Ladner e à sua obra, que é uma obra efetivamente já antiga, porque de 1959, a sua primeira edição, que é, este não ajuda muito bem a ver, a ideia de reforma, não é? The Idea of Reform, e o seu impacto no pensamento cristão e a ação no tempo da patrística, não é? In the Age of the Fathers, no tempo da patrística. Esta obra, ela é muito interessante, é uma obra bastante, bem, está bastante lida, como podem ver. Ela tem uma proposta extremamente interessante de abordagem ao pensamento da reforma. E é um pouco sobre isso que eu queria hoje refletir convosco, porque ela também ela justifica a própria, ou melhor, o próprio autor justifica o tom da obra, não é? O professor Gerhard Burian-Ladner é um austríaco, nascido em Viena em 1905 e falecido nos Estados Unidos em 1993. E ele tem um percurso pessoal muito interessante, porque recorda algo próprio do mundo de língua germânica dos inícios do século XX, em que algumas figuras que nascem dentro do universo judaico da elite, elas vão aproximar-se ao catolicismo. E duas figuras, além do professor Gerhard Ladner, por exemplo, eu lembro-me muito rapidamente da figura de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, não é? Uma judia secular, portanto, ela deixou de crer aos 6 anos, ela própria o revela, vai se tornar uma filósofa importantíssima na Alemanha dos inícios do século XX, uma das primeiras doutoradas em filosofia na Alemanha, e que depois, em determinado momento da sua vida, e isso é interessante, ela passa por um processo de conversão. E o seu processo de conversão leva ao Carmo Descalço, ela entra no Carmelo da Ordem de Santa Teresa de Jesus, e, infelizmente, ao contrário do Gerhard Ladner, ela tem um fim trágico, porque ela, a certa altura, foge de um Carmelo alemão para um Carmelo na Holanda, mas acaba por ser entregue aos nazis, que a enviam para um campo de concentração onde ela virá a falecer, uma das vítimas do Holocausto. No caso do professor Gerhard Ladner, ele tem o mesmo processo, ele é austríaco, ele pertence a uma família da elite de Viena da Áustria, da elite judaica de Viena da Áustria, uma família que relembra um conjunto importante de famílias judias de topo da sociedade austríaca do início do século XX, contra as quais, aliás, já se começam a formar algumas nuvens de sentimento antissemítico que se tornam bastante fortes em Viena nos finais do século XIX e início do século XX, não é? Em 1910 é eleito um burgomestre, não é? Um presidente de Câmara claramente antissemita, uma figura cuja produção depois irá influenciar também o pensamento de Adolf Hitler, e uma figura que durante algum tempo ela é bastante rejeitada. O próprio imperador Francisco José tem um certo... não aprecia minimamente este homem, mas é também um exemplo, este pensamento antissemita, do papel desta florescente comunidade judaica de Viena dos inícios do século XX, culturalmente muito, muito ativa. E é num seio de uma destas famílias que nasce o Gerhard Ladner. Nos anos 30, já ele estava no início da carreira, ele apercebe-se do perigo que as ideias nacionais socialistas elas representam, e ele acaba por fugir da Áustria, e vai para o Canadá e depois para os Estados Unidos, onde vai desenvolver toda a sua carreira académica. Ele, como académico, ele é muito conhecido pela questão
da arte, não é? Ele tem um estudo sobre a iconografia papal na Idade Média, mas também pelos trabalhos que ele tem para o período da patrística, nomeadamente esta sua obra sobre a questão da reforma. E porquê que me parece que esta obra tem, deste ponto de vista, um caráter muito interessante? Em primeiro lugar, porque o professor Ladner traz esse olhar do fora para dentro, que está associado ao seu percurso. Ou seja, como um homem que se converteu ao catolicismo, já numa idade adulta, e já dentro de um processo pessoal de conversão muito maturado, muito pensado intelectualmente, porque também está de acordo com os seus próprios estudos, o professor Gerhard Ladner, ele parte de uma visão de alguém que era externo à comunidade cristã e da qual ele entra pela conversão. E isso dá-lhe uma perspectiva que se calhar é mais abrangente e mais profunda no entendimento do que aqueles que já nascem neste universo cristão de formação. Porque o universo cristão, não é, católico, anglicano, o que seja, ele não é apenas um universo religioso, não é só a questão da fé, não é? O professor Pedro Vilas Boas Tavares diz isso, não é? Que não é uma questão, quando se estuda estes temas, não é uma questão necessariamente de adesão pessoal ou de vivência espiritual, mas é uma questão de compreensão. E ora, o que é que acontece? Como o professor também, José Adriano, chamava a atenção, muitas vezes quem está dentro conhece muito pouco. Não faz aquela reflexão profunda de querer compreender o universo cultural, porque não é apenas religioso, é também cultural, em que está inserido. Ora bem, o Ladner, ao fazer esse processo de passar de um mundo, de uma tradição judaica ao mundo cristão, católico especificamente, ele acaba por ter que ter uma percepção muito mais pensada, muito mais aprofundada. E ele tem uma proposta que vem suplantar algo muito complexo, que é o seguinte: nos estudos sobre reforma na Igreja, não é, presidem, historicamente, as reformas do século XVI. Não é? A importância, a dimensão da reforma protestante e depois da reforma católica de Trento, ela é de tal maneira, na história moderna e contemporânea, que ela dominou o tema. Por outro lado, a certa altura, sobretudo os medievistas, começaram a chamar a atenção. Não, mas há outras reformas. Nós temos uma reforma no século VI, nós temos uma reforma no século XI, com o Papa Gregório. Há outras reformas, mas essas reformas eram sempre fiapos de uma história, como se não tivessem uma interconexão. E o mesmo se aplicava depois àquilo que o Schoenung dizia, né? A proposta útil, mas desajeitada da pré-reforma do século XV. Não é o que é esta reforma do século XV, que ele depois dá-lhe uma certa unidade com o que se vai passar depois. Aliás, o Schoenung cria aquela ideia de uma reforma que vai do século XIII ao século XVII, e aí já começa a dar uma ideia de longo tempo. E é interessante que, se nós julgarmos isso com o pensamento do Ladner, nós começamos a perceber-nos que talvez exista este tal substrato que o professor Pedro Vilas Boas Tavares, mas também o professor José Adriano, demonstraram muito claramente. Há aqui um longo tempo. Há aqui um substrato, um pensamento reformista que vem dos primeiros séculos. Não é? O professor Pedro Vilas Boas Tavares falava do Concílio de Jerusalém, não é? E o Ladner já punha a hipótese de ser o primeiro grande movimento reformista da Igreja Cristã, quando eles têm que decidir se prosseguem segundo a tradição judaica ou se abrem aos gentios, não é? Como se sabe, há aquela grande discussão entre Pedro e Paulo, não é? E a conclusão é que ganha Paulo e que se transforma por isso no apóstolo dos gentios, não é? Essa abertura, essa ideia de um cristianismo aberto à humanidade, não a ideia de um Deus nacional, mas a ideia de um Deus global, não é? Uma cosmogonia muito mais absoluta e também uma perspectiva que nos começa a pôr isso, que é o papel e a importância dos concílios, não é? Que, como também já foi chamada a atenção, como espaços de gestão, muitas vezes de conflitos, de reforma, de mudanças, mas também de garantes das unidades, não é? Porque a questão da unidade é uma questão absolutamente fundamental, como já foi salientado, não é? E essa ideia da unidade também nos dá uma ideia de temporalidade, porque a unidade não é apenas no tempo presente, ou seja, não é só as várias dioceses que vivem na caridade presididas pela Igreja de Roma, num determinado momento. É a união dessas comunidades com um percurso histórico.
não é? A ideia de uma igreja cristã de 2000 anos e a interconexão dos cristãos de hoje com os cristãos de ontem. Isto é muito, talvez muito mais presente nas ordens e congregações religiosas, porque mesmo com os seus defeitos de não conhecer bem o seu passado, elas acabam por ter uma ideia de temporalidade um pouco distinta em relação ao comum dos sujeitos, não é? Porquê? Porque eram instituições pensadas para a durabilidade, não é? Quem funda uma ordem, funda pensando que ela tem um determinado carisma, um determinado serviço, e que esse carisma e esse serviço não vai ter um términos. Não é? A ideia será uma essência. Claro que depois a história impõe-se e há momentos, não é? No caso dos Lois, distintos pelo liberalismo, mas que perpetuam, ou melhor, que permanecem enquanto ideia histórica. Então, essa historicidade do sentimento identitário, digamos assim, ela é muito importante para nós compreendermos também aquilo que o professor Pedro Vilas Boas Tavares chamava a atenção, e que é fundamental nesta questão das reformas, o Ladner chama muita atenção disso, que é reportar sempre ao início do cristianismo, não é? E os Lois foi o caso típico disso, em que eles chamavam a atenção constantemente da sua relação com o tal Estado Apostólico, não é? Por isso o memorial do Estado Apostólico do Padre Paulo Portalegre, que já foi citado, não é? Porque eles vivem segundo os apóstolos. Não é? Nomeadamente naquela ideia de não terem nada próprio, como está no livro dos Atos dos Apóstolos. Ora bem, o que é esta ideia de reforma? Eu creio que um livro deste tamanho não dá para resumir muito facilmente, nem muito rapidamente, sobretudo porque ele é muito denso de ideias. Mas eu vou-vos só ler o parágrafo em que Ladner ele diz qual é a sua ideia de reforma. Não é? Está traduzido do inglês, numa tradução não muito boa, peço desculpa, mas basicamente o que é que diz? A ideia de reforma pode ser definida como uma ideia de livres, intencionais, sempre aperfeiçoáveis, múltiplos, prolongados e repetidos esforços feitos pelo homem para reafirmar e aumentar os valores pré-existentes na composição espiritual, material do mundo. É uma definição que... Em primeiro lugar, que é engraçado, porque ela própria é uma definição e ele diz claramente que isto se aplica ao mundo cristão e à ideia de reforma no universo cristão, porque ela é subsidiária de vários elementos da identidade e do pensamento cristão. Uma delas é a ideia da liberdade. A ideia de liberdade, ela é fundamental, porque a liberdade é a base da responsabilidade, não é? São Tomás demonstra isso muito claro na questão do pecado, não é? Tem que haver consciência, tem que haver liberdade, e o homem esse é o pressuposto do livre-arbítrio, não é? É livre. E, portanto, esses esforços têm que ser gerados dos próprios líderes dos movimentos, ou seja, dos reformadores. O reformador tem que o fazer livremente. Depois é questão de o conjunto de esforços que podem ter continuidade, que eles próprios podem ser renovados, não é? E por isso é que nós temos reformas das reformas. Por outro lado, tem uma outra questão que é a sua ligação direta à ideia de origem, não é? Reafirmar e aumentar, porque a reforma não é uma simples ideia de voltar à origem, é voltar à origem melhorando-a. Isso seria, na visão de Ladner, a base da ideia reformista no mundo cristão. E porquê? E isto é interessante porque ele leva-nos para um outro caminho. É a focagem da reforma na ideia, na questão das ideias. E o que é que isto tem de importante? Tem de importante porque permite-nos situar aquilo que eram vistas como pré-reformas, reformas falhadas, reformas abortadas, ou seja, ideias que não foram concluídas e que, portanto, eram de certa maneira postas de parte ou eram simplesmente uma nota de rodapé, elas passam a poder ser integradas num contexto mais vasto. E, por exemplo, no caso dos Loios, o professor Silva Dias diz isso muito bem, o professor José Adriano também, chamam a atenção de que estamos a falar. As reformas do século XV, não apenas a dos Loios, mas também de algumas observâncias, elas são limitadas na sua dimensão, no seu espaço, no seu tempo, certo? Porque as grandes reformas, elas vêm depois, não é? Eu achei muito interessante a expressão do professor José Adriano sobre Dom João III, porque realmente ele tinha uma senha reformista, ele reformou tudo, fez a maior reforma do quadro diocesano do país até hoje. E, portanto, realmente é nítido essa sua dimensão. E nessa perspectiva,
parece que o século XV acabava por ser foi uma tentativa iniciada, mas não concluída, tem um papel importante, mas faltava-lhe talvez a ideia da dignidade própria. E essa dignidade própria está nesta leitura. Porque a partir do momento em que nós analisamos as ideias, as propostas, mesmo que não haja uma ideia globalizante, não haja uma aplicação globalizante das reformas, o facto de haver nichos de reforma, grupos de reforma, eles já constituem em si ideias de reforma. E se nós passarmos da prática reformista para a ideia da reformista em primeiro lugar, porque durante muito tempo estudou-se as reformas pela prática e não pela ideia, mas se nós nos descentrarmos para a ideia, nós vamos ter um universo de reforma muitíssimo mais vasto. E aí nós começamos a perceber, por exemplo, que Ladner é profundo, e por isso é que é natural que o professor José Adriano tenha mencionado, apesar de ele fazer esta obra pensando no tempo da patrística, o grupo que mais o tem usado são os que estudam as reformas do século XV. O Ladner é um grande, sobretudo no mundo anglo-saxónico, não é? Onde ele trabalhou e onde ele desenvolveu o seu trabalho como professor, e parcialmente no mundo germânico, não é? Com quem ele continuou a contactar, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, e que muito o admiravam, nomeadamente na Áustria. Para dar um exemplo, eu recentemente, não é estar a fazer propaganda da minha produção, mas eu recentemente fiz para a Via Spirits, para o último número, a câmara está... É uma obra chamada Reassessing Reform, A Historical Investigation into Church Renewal. É uma obra que foi escrita para comemorar os 50 anos da obra do Ladner, produzida pela Universidade Católica dos Estados Unidos, de Washington, e que demonstra claramente a área de influência do Ladner. Como eu dizia, eu fiz uma recensão para o último número da Via Spiritus. Basicamente, o que é interessante é que nós vemos que a maioria dos textos foca o século XV e são de historiadores que têm ficado famosos pelos estudos, nomeadamente o Concílio de Constança, mas também dos movimentos sequentes até ao século XVI. E que eles se sentem, enquanto historiadores da Reforma, perfeitamente representados pelo pensamento ladneriano, não é? Por esta ideia da Reforma como ideia, não é? Passo plenário, não é? A reforma como ideia, mais até do que como prática, não é? E então nós temos alguns autores como o padre Luís Pascoe, que era um especialista importante do movimento conciliarista, recentemente falecido, o Philip Stump, também um nome conhecidíssimo dos estudos do Concílio de Constança, o Christopher Bellito, que tem estudado também muitas reformas do século XV, mas quem diz esta obra, várias outras têm saído precisamente sobre esta influência do pensamento ladneriano. E desse ponto de vista, o pensamento ladneriano dá-nos precisamente, não é, este ponto. Ele recentra o tema e, ao mesmo tempo, dá força e, diríamos até dignidade, a movimentos de reforma que normalmente são tidos como específicos, temporalmente limitados, com uma influência reduzida. E isso leva-me, por exemplo, a pensar como interpretarmos, não é? E isso eu fiz na minha tese de doutoramento, o professor Pedro conhece bem, em relação, por exemplo, à figura do Papa Eugênio IV, que tem exatamente aqueles problemas que o professor José Adriano chama a atenção, não é? A sua péssima relação com o conciliarismo, apesar dele próprio ter o seu próprio concílio, mas que vive numa luta com o movimento conciliarista e com a ideia conciliarista, e que por isso foi tido por muitos como um Papa conservador e contrário à reforma, mas que, no entanto, é o fundador de uma ordem reformista que é a Congregação de São Jorge em Alga. E aí fica um certo contrassenso, não é? Então, como é que nós o podemos entender? Nós podemos entendê-lo precisamente a partir do pensamento de Ladner. É um homem com uma ideia reformista, e, sobretudo, eu estou crendo que ele utilizaria uma proposta de um dominicano alemão do século XIII, que é a ideia da reforma de formicários, do formigueiro. A reforma faz-se de pequenos grupos que se vão somando e que essa soma faz as grandes reformas, mais que os concílios, mais que tudo o resto. Isso é muito interessante, porque depois nós começamos a pensamos o Concílio Vaticano II, nós pensamos, por exemplo, o Concílio de Trento, e pensamos um conjunto de outros concílios, mas sobretudo os das grandes reformas, que são estes dois para a época moderna e contemporânea. E nós pensamos o seguinte, reparem, que o concílio, quando se abre, com todas as suas mudanças e todas as suas transformações, ele já leva um capital enorme de movimentos reformistas anteriores. Por exemplo, o que são os anos 50 de reforma teológica e de pensamento litúrgico,
Tudo que está no concílio em 62 a 65 já tinha sido debatido, já tinha sido trabalhado. E o mesmo se passa com o Concílio Tridentino. O Concílio Tridentino é filho não só de 1520, 1530, é filho do século XV, de uma maneira muito clara. E tudo isso são as reformas do formigueiro, não é? Que nós só podemos consubstanciar na sua importância pensando precisamente na importância da reforma como ideia, muito mais do que como prática, e mais ainda, a reforma como jurisprudência, como direito canónico. Esse é o último ponto, e penso eu, perdoe-me a presunção, mas para mim, cada vez que estou mais convencido, que é o menos importante, porque é apenas o solidificar do que já foi feito anteriormente. Pronto, e portanto, convido-vos, quem não conhece, a conhecer esta obra, porque penso que ela, para quem estuda a reforma, seja no século XV, XVI, seja no século XX, seja no século XI, seja no século VI, VII, terá muito por onde repensar esta questão da reforma a partir deste trabalho, como dizia o professor José Adriano, antigo, porém ainda não superado, e não sei se alguma vez será. Muito obrigado.